Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, meu nome é Igor Ventura e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 7 sintomas de um médium esponja. Aquela pessoa empata, né, o famoso médium esponja que absorve a energia de todo mundo, de ambientes, de encarnados e de desencarnados. Vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula que a gente falou especificamente sobre os médios esponjas. Então, terminando esse videozinho aqui, você acessa aqui embaixo e veja essa aula se você não acompanhou ainda. Lembrando que toda terça-feira às 19 horas nós temos aqui no nosso canal ao vivo nosso estudo mediúnico, onde a gente passa por uma obra e a gente vai estudando aquela obra por completo. Já estudamos o mediunidade de cura, já estudamos o mediunismo, já estudamos o livro do duplo etérico, já estudamos o livro Passe e Radiações, enfim, tem uma série de vídeos aqui, de videoaulas para você maratonar. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Então tem uma série de aulas aqui, sempre voltado para a mediunidade, para o desenvolvimento da mediunidade, para o estudo da mediunidade, mas sem aquela visão religiosa, sabe, de dogma, que você não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que é perigoso isso, que é perigoso aquilo. Não. Aqui a gente pega o conteúdo, destrincha todo, para que você, sensitivo, médium, terapeuta, entusiasta, possa entender na sua vida como esses fenômenos eles manifestam em você e como você pode educá-los na sua caminhada. Então, assiste aqui, maratone aí o nosso canal, se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe seu comentário no finalzinho do vídeo aqui, se você gostar do nosso conteúdo. E no vídeo aula de hoje nós vamos falar sobre os 7 sintomas daquele médium esponja. Lembrando, né, pessoal, que os sintomas que a gente vai trazer aqui são alguns sintomas mais comuns, não é que isso aqui é uma regra, né? Ah, tem que ser aquilo ali. Ah, Igor, eu tenho 2, 3, eu não tenho nenhum, então quer dizer que eu não seja? Não, não tem nada disso. Eu trouxe aqui só os principais, aqueles que mais comuns, que já aconteceram comigo e que eu vejo também na minha caminhada de trabalho de estudo, tá certo? Bom, pessoal, lembrando que tudo que a gente falar aqui, vamos descartar a parte física, ok? Desconsiderando tudo que é físico, nenhum problema físico, aí a gente pode considerar o que a gente for abordar aqui. Combinado? Então, o primeiro sintoma que eu quero trazer para vocês, que é bem recorrente, são os pensamentos fixos. O famoso monoideísmo, aquela ideia fixa que chega na mente do médium, do sensitivo, e aquilo fica ruminando, 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 e você não consegue sair daquela frequência. É um sinal típico de que você está percebendo a energia de um ambiente, a psicosfera de um ambiente, ou pode ser de uma pessoa encarnada, se você estiver em contato com alguma pessoa diretamente, ou com pessoas, né, em ambientes com bastante movimento, como shows, shoppings, teatros, enfim, lugares com bastante movimento. Você pode estar captando aquilo ali de alguém, ou também pode ser um processo mediúnico de um desencarnado. Algum espírito está próximo de você ali, em alguma dificuldade, e você, seu campo está atraindo e trocando esses fluidos com esse espírito. Então, aqui vem aquele pensamento do nada que você não sabe por quê, você não tinha nem sintonia com aquele tema e aquilo fica ruminando, ruminando, e você não consegue desconectar daquilo. E isso é um sintoma muito claro de assédios, principalmente, de percepção espiritual. Não só de ambiente, mas sim de percepção de algum espírito pode estar próximo do seu campo ali e aquilo está sendo influenciado com você. Segundo sintoma muito normal também, pessoal, angústia. Você entra num ambiente, você até num centro espírita, numa casa espiritual, numa umbanda, num centro espírita para fazer um trabalho, e você começa a sentir uma angústia, uma coisa que você não sabe de onde está vindo, você não tem porquê você está sentindo aquilo ali, você está sentindo aquela angústia, um aperto no peito, uma sensação, e às vezes chega a ser até uma sensação de morte, sabe? Mas não é medo de morrer, é uma sensação de morte que você não consegue explicar. É um clima de morte que paira no ar, no seu campo principalmente, que você não sabe de onde vem aquilo. E isso sim pode estar relacionado também com fenômenos mediúnicos, algum espírito no seu raio de ação ali e você está captando aquilo ali da pessoa. Isso acontece muito dentro de centros, né? Locais que são adequados para você fazer algum tipo de assistência, um trabalho de desobsessão. Então, logo ali terão também espíritos no estado de sofrimento, de dificuldade. Então, essa angústia que você sente, que você não sabe o que é, sim, também é um sintoma muito claro, muito clássico de médiums esponjas. E quando a gente fala médium aqui, pessoal, não é só aquele médium que trabalha. Ah, eu sou um médium que trabalha lá no espiritismo, lá na Umbanda, no Candomblé. Não, sensitivos de modo geral.
tá? Porque isso tudo que eu tô falando aqui, ele acontece com todo mundo em maior ou menor grau. Agora, o médium que ele é esponja, ele vai ter em maior grau. Mas todos nós, nas nossas relações cotidianas, a gente está sim sofrendo essas influências. Uns mais, outros menos, mas a gente está trocando fluidos o tempo todo, tá? Então todo mundo passa por isso. A diferença é que quem é sensitivo tem seu campo mais aberto, seu campo mais, ele vai sentir mais essas reverberações. Isso acontece também muito com profissionais terapeutas, né, que atendem pessoas, que no atendimento ali você está lidando diretamente naquelas trocas energéticas. Então, sim, você que é profissional, fique atento a isso. Principalmente você que está iniciando a sua jornada. É muito normal a gente ter essas reverberações. Então, a angústia também é um sintoma bem normal, né, nessas trocas desses fluidos. O campeão de vendas, na minha singela opinião, sabe qual que é? Dor de cabeça. Dor de cabeça, pressão na nuca, pressão no peito, pressão em alguma região dos seus chakras, principalmente nuca, costas, ombros, peito e cabeça, no modo geral. Toda essa região aqui, né? Pegando a cabeça, nuca, as costas, os ombros e a região torácica aqui, é uma pressão ou dor, né? Dor de cabeça ou pressão. Também é muito normal e são sintomas clássicos de processos de absorção, troca de fluidos, normalmente com fluidos mais densos, com fluido de dificuldade, com fluidos de baixa sensibilidade energética, ou seja, de sofredores, pessoas que estão em dificuldades, você pode reverberar no seu campo como uma dor de cabeça. E aí, olha que interessante, quantas pessoas no dia a dia que não tem a sua sensibilidade aberta ou não tem essa percepção, têm dor de cabeça e acham que é um estresse, que é um problema no trabalho. Lógico, pessoal, isso tudo pode ser também. Eu estou trazendo aqui para a característica espiritual e energética. Muitas dessas pessoas podem estar tendo aquelas trocas de fluidos ali com o próprio ambiente do trabalho, de encarnado para encarnado. Isso é importante a gente ressaltar. Então, quando você está lá no seu ambiente de trabalho, que é um ambiente estressante, as pessoas estão estressadas, desequilibradas, como que você acha que as energias daquele ambiente ele vai estar? Ela vai estar equilibrada, saudável? Não. Ela vai estar acompanhando aquilo que a gente está emanando, né? Porque pensamento e sentimento, ela gera energia para o campo, para o ambiente. Então, se você entra nesse ambiente ou se você convive com pessoas nesses ambientes em desequilíbrio, logo o ambiente vai estar desequilibrado. Então, você vai sofrer essa reverberação também. E a dor de cabeça, as pressões são muito comuns, principalmente dentro de um processo já mais mediúnico, num dia de sessão de desobsessão, num dia que o médium precisa fazer um acoplamento, às vezes o próprio médium, ele acaba sendo aquele médium de transporte, né, que os próprios mentores utilizam o campo dele para acoplar espíritos ali que precisam de ajuda, de tratamento, porque sabe que mais tarde ele vai fazer o trabalho no centro, então acopla aquilo no campo dele e ele vai carregando aqueles espíritos em dificuldade para na hora da sessão resolver ali e o trabalho ser realizado. Então, tá vendo como um trabalho do médium esponja, do sensitivo também é um trabalho de assistência? Porque quando você está com essa sua característica em equilíbrio, isso é importante a gente ressaltar. Então, quando é um médium que se educa, que trabalha, que tem sua autovigilância, sua autopercepção diária, seu autodesenvolvimento, ele vai estar com o campo dele mais trabalhado, mais fortificado. E quando ele sofrer essas reverberações, tanto de encarnado quanto de desencarnado, que ele consegue fazer essa transmutação dessas energias, porque é isso que acontece, o médium com um campo melhor, que ele entra no ambiente, ou quando ele está ajudando uma pessoa que está com um campo mais desequilibrado, você está fazendo aquela troca para equilibrar as energias, melhora um pouco a energia do ambiente ou da pessoa em desequilíbrio e a do médium dá uma baixazinha, né? Então aquilo acaba se equilibrando numa média mais ou menos saudável. E aí o médium, com toda a sua capacidade, entendimento e educação, ele consegue fazer a sua recuperação energética através da sua própria característica psíquica, das suas próprias emoções em equilíbrio, ou também fazendo um trabalhinho direto, um banho, uma prática energética, uma caminhada na natureza, enfim. Ele, por ser um médium educado, bem orientado, bem desenvolvido, ele permite que essas trocas aconteçam para
está fazendo ali um trabalho, inclusive, de assistência. Então você pode estar fazendo um trabalho de assistência quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver com um amigo, uma pessoa querida trocando uma ideia, dando um conselho, né? Aquela pessoa que está em dificuldade quer conversar com você, você vai lá e acolhe aquela pessoa, e você está numa condição melhor, ali está tendo a troca energética, ali está acontecendo um efeito esponja ali. E agora, quando você está bem com as suas emoções, que você não carrega aquela dor da pessoa para você, mas você tem a empatia, né? Entre os médios empatas que, bem educados, bem equilibrados, conseguem fazer essa orientação, esse auxílio e não ficar carregando aquilo que não é dele com ele, ele deixa a energia, a dor da pessoa para lá, ele tem sim a empatia de ajudar, de auxiliar, ele não carrega aquela dor para ele. Com isso, ele está fazendo assistências no dia a dia. Isso é a verdadeira mediunidade. É você ser um agente de ajuda por onde você passar. E não somente lá no dia do trabalho na casa. Pelo menos na minha visão, esse é o papel de um bom médium. Ele consegue se equilibrar, se gerenciar e através dessa autogerência que ele tem com ele e da capacidade que ele tem conhecimento mediúnica dele, ele consegue fazer assistências, acolher e ajudar no dia a dia. Entende? Então, mais uma característica aqui que eu quero falar para vocês também é o cansaço. Isso aqui acontece muito com sensitivos que estão em desequilíbrio ainda, que ficam reféns dessas trocas fluídicas. Porque quando você está em desequilíbrio com o seu campo, você está no início, está desenvolvendo, está aprendendo, você perde muita energia. Né? Isso acontece, inclusive, lá nos atendimentos que eu faço, por exemplo, eu sou tarólogo, né? Se você não sabe, eu sou tarólogo. Então, quando eu estava iniciando o processo de atendimento, nossa, eu ficava muito cansado, né? Porque aquilo era uma coisa nova para mim, até depois eu me acostumar, né, meu campo se acostumar com essas trocas e também o meu trabalho diário de estar me desenvolvendo, me conhecendo, praticando, melhorando. Lógico que a gente não pode negligenciar isso, mas ainda assim é como um atleta que nos primeiros dias de treinamento ali ele vai ter um desgaste maior muscular, mas com o tempo ele vai ganhando resistência, né? Vai ganhando cada vez mais resistência e vai tendo menos esses desgastes da atividade física. O médio é a mesma coisa, ele vai desenvolvendo o campo dele, então cada vez menos ele tem esses desgastes. E quando tiver um desgaste eventual, maior ou menor, ele tem capacidade de recuperação também mais rápida, porque ele está treinado, ele está desenvolvido, assim como um atleta que consegue se recuperar muito mais rapidamente do que a gente que é sedentário, por exemplo, que vai praticar uma maratona. Ele vai ficar uma semana ali todo arrebentado, na verdade, porque ele não está acostumado. O médio é a mesma coisa. Quanto mais você trabalha o seu campo, e lembrando que o seu campo não se trabalha somente com práticas energéticas e trabalho de chakras, não só isso, mas principalmente o seu conteúdo emocional, o seu conteúdo mental, ou seja, o seu conteúdo pessoal. Você gerenciando a sua própria vida. Assim você consegue fortificar cada vez mais o seu campo energético, através daquilo que você é, do seu desenvolvimento, do seu caráter, do seu filtro mental, do seu filtro emocional. Tá certo? Mais uma característica de médium: sonolência, que vem muito acompanhada com cansaço. Essas perdas fluídicas. Tem gente que perde tanto fluido, tanta energia, que além do cansaço acaba apagando, né? Ele acaba apagando em determinado local. Tamanha é a perda de energia que aquela pessoa sofreu num trabalho, ou se ela entra numa casa e não se sente bem, está começando a ter aquelas trocas ali. Sim, e aí começa a misturar um monte de sintomas, né? Aí vem mal-estar, vem dor de cabeça, aí pode vir também os pensamentos estranhos. Então veja que todos os sinais desse ele vai estar sempre acompanhado com um com o outro. É uma miscelânea de percepções que a pessoa tem. A gente está pontuando aqui 7 só para ficar uma forma didática, né, pessoal? Mas na hora ali acontece um monte de coisa. Né? O importante é a pessoa se conhecer, a pessoa saber quando eu estou bem, para eu ter percepção clara de quando eu estiver mal. Isso é a grande sacada aqui para o médium se equilibrar. Ele precisa saber como é ele bem, para quando ele tiver uma reverberação diferente, ele saber, não, isso aqui não é meu, isso está vindo de alguma pessoa encarnada ou desencarnada ou do próprio ambiente. Tá? Então a sonolência, sim, é um sinal, uma característica dessa perda, dessa troca fluídica. Sexto, mal-estar,
que é aquilo que eu falei, vem uma sonolência, vem um cansaço, vem um mal-estar. Aí vem dor de cabeça e começa a misturar tudo, né? Vem aquele mal-estar que pega justamente aqui, ó, seu chakra umbilical, que é essa região nossa aqui do estômago, né? É um chakra muito ativo, porque é aquele chakra que está fazendo o processo da nossa alimentação, a digestão nossa. Então, é um chakra que está muito super excitado normalmente, por isso que é importante para quem trabalha, para quem é sensitivo, ter uma alimentação mais leve, mais regrada durante ou no dia dos atendimentos, para que esse chakra possa estar em equilíbrio. E aqui é um local de muita energia mais densa. E o que os espíritos, né, em sofrimento, normalmente eles precisam de energias mais densas. Então, aqui no chakra umbilical é um canal, sim, é um chakra, é um portal de muita drenagem de energia, de muita perda de energia. Então, você pode sim ser drenado diretamente por esse chakra e sentir ali um mal-estar. Você está tendo perda de energias através do seu chakra umbilical. E sétimo e último, mas porém não menos importante, que é isso aqui também, praticamente que ele engloba tudo isso que a gente falou, são os nossos distúrbios emocionais de forma geral. Então a gente falou aqui de dor de cabeça, falamos aqui de cansaço, falamos aqui de pensamentos fixos, de angústia, e o distúrbio emocional ele pega tudo. Então ele vai pegar tristeza, ele vai pegar raiva, ele vai pegar medo, vai pegar muita insegurança, muita insegurança. Então fique sempre atento. Se começar a vir uma insegurança para você, um medo, uma raiva, uma tristeza, isso pode ser sim um processo de trocas de fluidos que você está tendo com o ambiente, ou você está captando do ambiente, está captando de alguém encarnado ou alguém desencarnado que está ali no seu campo, e você está ali trocando e trazendo aquilo para você. Mas lembre-se, a ideia do médium esponja não é ser uma pessoa que, ai caramba, então todo lugar que eu for agora eu vou sofrer? Negativo, você vai ser um agente de assistência de forma integral. A gente pode até dizer que sim. Você vai ficar sofrendo o dia inteiro? Não, porque é aí que tá. A chave para você equilibrar a sua mediunidade nesse sentido é você estando bem com você. E para você estar bem com você, são alguns fatores aí. São dois pilares importantíssimos. O trabalho em si, do desenvolvimento, do mapeamento mediúnico seu, e principalmente o seu trabalho de autoconhecimento. Pois vai ser o trabalho de autoconhecimento que vai trazer para você essa base de conhecimento, de gerenciamento emocional que você precisa ter com você, e também psíquica, você alimentar de forma equilibrada seus pensamentos e tudo que você coloca para dentro através da visão, da audição, de conteúdos, para você filtrar, para ter bons... É como se fosse uma alimentação, né? Quando a gente vai alimentar, se alimentar de forma equilibrada, a gente tem que comer mais legumes, mais frutas e tudo. Os nossos pensamentos, o que a gente coloca para dentro também, pessoal. O que você assiste de conteúdo diário na televisão, você consome mais o quê? Mais guerra, mais destruição, mais tristeza, mais problema, ou mais coisas saudáveis? Isso tudo vai dizer muito de como estão as suas energias também. Então, para você equilibrar a sua questão mediúnica nesse sentido do médium esponja, é você se desenvolver como médium, estudando, praticando, entendendo, se mapeando mediunicamente, que é você entender como as energias elas funcionam no seu campo, porque a mediunidade ela é muito particular, embora a mediunidade ela tenha ali as suas particularidades, mas ela manifesta na sua vida diferente da manifestação na minha. E é assim com todo mundo. Então você precisa aprender a mapear o seu perfil mediúnico. A gente cansa de falar isso aqui nos nossos trabalhos, nas nossas lives. Você precisa se conhecer mediunicamente. Como as bioenergias, elas interferem e interagem no meu campo. Isso é um trabalho pessoal e intransferível, que você tem que se observar, praticar com o tempo e a desenvolvimento constante. E a outra parte também muito importante é a parte do autoconhecimento. Você precisa ter a sua vida minimamente equilibrada. Seus sentimentos bem gerenciados, suas relações bem gerenciadas. Você precisa estar feliz e realizado em tudo aquilo que você faz. Então, não é que você vai virar um santo, mas você precisa estar bem profissionalmente, você precisa estar bem nas suas relações, você precisa estar bem com você.
Quanto mais desequilíbrio você tiver com você, na sua vida física, você vai levar esse desequilíbrio para a sua parte mediúnica. Então, se você não trabalha esse lado físico, você vai desequilibrar o mediúnico. Então, você equilibrando isso tudo, você fica com a consciência bem desenvolvida, bem equilibrada, e isso vai ser para você a sua proteção natural. Então você pode ir no local cheio, você pode ir lá no show, no supermercado, você vai sentir de repente uma hora ou outra uma perda maior ou menor, mas a sua própria consciência, seu próprio desenvolvimento, ele vai ser suficiente para você fazer essa autorrecuperação com você. E se um dia ficar um pouco mais pesado, você vai ter conhecimento, inclusive de práticas energéticas para você se trabalhar. Faz um trabalhinho de energia, faz uma meditação e pronto, limpou e a vida que segue. Então, o médium esponja não é aquele médium que sofre o tempo todo. Agora, aquela pessoa que sim, que não se trata, não se conhece, não se desenvolve, esse sim vai ser refém da sua própria mediunidade, porque na verdade ela já é refém da sua própria vida. E aí, meu amigo, a mediunidade, como a gente sempre fala, ela é uma lupa que ela só vai ampliar aquilo que você já tem, aquilo que você já é. Então, se você quer equilibrar sua mediunidade, seja lá qual for que você tiver, você precisa equilibrar primeiro aquilo que você é dentro de você, aquilo que você está manifestando na sua vida diariamente. Então, se você manifesta diariamente problema, dificuldades, tristezas, raivas, a mediunidade ela vai ampliar tudo isso. Agora, se você começa a olhar para você, se cuidar, se trabalhar, praticar o autoconhecimento e se harmonizar, a mediunidade também ela vai ampliar cada vez mais a harmonia para você. Tá certo? Deixa aqui nos comentários o que você achou, quais são as suas características, se identificou com alguma característica dessa, o que você faz quando você percebe essas ações no seu campo. Você tem uma dica para compartilhar com outras pessoas que estão acompanhando aqui também? Deixa aqui nos comentários sua mensagem de carinho, sua sugestão de vídeo, o que você achou. E a gente se vê então num próximo vídeo, numa próxima videoaula. Muita paz, muita luz para você e até lá.